6:12, meus irmãos, tá? Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é convosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir o Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai, nesta tua força, e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu disser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Aleluia, podeis sentar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fazendo uma meditação, meus irmãos, sobre o livro de Juízes, antes de entrar no contexto que o Senhor quer falar conosco, quando o pastor Rodrigo me fez o convite, eu sempre digo para ele que os convites do Senhor nunca recuso. Eu estava enferma semana passada, muito doente mesmo. Eu até, o seu irmão presenciou como eu estava, e ele disse: irmã, queres trocar o dia para que você vá na igreja? Porque da forma como você está, não tem como ir, né? Eu realmente estava muito ruim. Eu disse: não, irmão, o Senhor, Ele vai trabalhar na minha enfermidade, e glória a Deus, eu estou aqui. Amém? Então, falando sobre essa passagem do livro de Juízes, passagem de Gideão, eu queria entrar dentro do contexto de Juízes. E o livro de Juízes, ele é um livro que, quando nós vamos ler, ele se torna um pouco recorrente quando o Senhor vai falar sobre o pecado do povo de Israel. O livro de Juízes, ele marca ali a transição de Josué, que a gente sabe que foi um grande sucessor ali de Moisés. E após a morte de Josué, entra-se num período ali de muita idolatria, de período de que o povo ele acaba se inclinando para o que é errado, se inclinando para tudo que é mal aos olhos do Senhor. Aleluia. E a Bíblia ela vai nos narrando cada situação. Aleluia. E ali cada movimento do povo de Israel que é contra a vontade do Senhor. E aí nós fazemos uma reflexão em relação a isso, meus irmãos. Quantas vezes nós, servos de Deus, nos deparamos com alguma situação que pudesse nos desviar daquilo que o Senhor quer para nós, do nosso propósito, da nossa missão, da nossa comunhão com o Senhor. Muitas situações, acho que cada uma que tem, eu tenho também. Então, cada situação foi acontecendo, ali o Senhor foi narrando. Aí o Senhor nomeia, um juiz, que foi o Otniel, o primeiro juiz, e assim foi colocando algumas pessoas ali para serem líderes do povo. O Senhor não queria que aqueles juízes fossem só para julgar as causas, não. A Bíblia fala que eles eram nomeados para o Senhor para colocar ordem. Aleluia. Ordem na casa. Ordem, ordenância ao povo de Israel. Então, aquele homem que era escolhido pelo Senhor, a Bíblia fala que não era em dinastia, ainda não existia monarquia, ainda não existia rei, mas o Senhor escolhia ali, olhava para aquele homem, via dentro do coração,
via se ele realmente teria um papel fundamental dentro, né, do povo. Então o Senhor escolheu primeiro Otiniel, aí depois veio escolhendo outros juízes, chegou em Débora, até que chegou a Gideão. Aleluia. Então a gente pode ver que no livro de Juízes, de fato, não existia o que? Dinastia. Não existia assim, Otiniel morreu, seu filho foi sucessor, não existia isso. Era a escolha do Senhor, aleluia. Então, meus irmãos, o Senhor escolhe nós nesta noite, aleluia. Cada um de nós tem uma missão especial, seja para levar a palavra, seja para ter um dom de cura, aleluia, seja para ir ali fazer uma obra missionária, seja para estar louvando aqui, porque o Senhor também habita nos louvores, aleluia. Então, meus irmãos, cada um de nós que está aqui neste lugar tem uma missão valorosa, aleluia, perante o Senhor. Às vezes nós nos mostramos limitados, isso é de fato. Cada um de nós tem uma limitação. E às vezes não entendemos a dimensão daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, aleluia. Então eu sempre falo assim, através de uma bênção que eu alcancei, eu também compartilho com o meu irmão, aleluia. Então assim, se você é abençoado e Deus pode te dar uma porção dobrada de bênção, isso eu não falo só material, né? Eu também falo algo espiritual. Compartilhe com o seu irmão, porque muitas das vezes nós estamos bem, mas o irmão do lado não está bem, aleluia. O seu espiritual está ali muito, muito precisando de amor e de carinho, precisando daquele acalento que só o Senhor, aleluia, pode nos dar. Mas Ele pode colocar nós para ser o intercessor dele. Naquela época, o Senhor colocava quem? Os profetas, os juízes, né? Para poder ali ser um interlocutor. E após a vinda a Cristo, o Senhor, Ele nos deu esse livre-arbítrio, aleluia, esse acesso espiritual, aleluia, através do Espírito Santo, que nos agracia de ter a presença do Senhor sobre nós, aleluia. Então, meus irmãos, voltando aqui para o livro, né? A Bíblia fala que quando o Senhor fez o chamado a Gideão, ele ficou pensando, e ele diz aqui, né, para o Senhor, que ele era o menor da casa, aleluia. O que quer dizer isso? Além dele ser pobre, ele ainda era o mais novo, ou seja, era um improvável, né? Naquele lugar, eu acho que existiam pessoas assim com posses, pessoas que poderiam estar no status maior, que o povo poderia ouvir mais. Mas eu me lembro lá na frente que o Senhor fala para Samuel, quando Samuel escolhe Davi, aliás, unge Davi, né? E a Bíblia narra que ele foi vendo cada um dos filhos de Jessé. E quando ele viu Davi, ele pensou: Senhor, é este? Aliás, perdão, quando ele foi ao primeiro filho, né, de Jessé, ele disse: Senhor, é este, porque ele tem um porte maior. E o Senhor disse: não é este, porque eu não vejo como o homem vê, aleluia. Eu vejo aqui, ó, está dentro do coração. E até que Davi chegasse, né, porque ele estava pastoreando ovelhas, até que ele chegasse à casa de seu pai, Deus ainda não tinha ordenado a Samuel a ungir. Ou seja, meus irmãos, não é o menor que o Senhor, o maior que o Senhor quer, Ele quer o menor da casa. Aleluia. A palavra dele diz que para que ele cresça, eu tenho que diminuir. Aleluia. Ou seja, o Senhor tem que habitar em mim primeiro. Aleluia. Hoje de manhã na escola dominical, eu sou professora na escola dominical, eu perguntei para a classe o que eles definiam como idolatria no contexto deles. Alguns disseram com suas próprias palavras, né, que achavam que era adorar a imagem, outro que era, eu não lembro a hora que foi que falou, mas irmãos, o Senhor é claro, tudo aquilo que nós colocamos acima do Senhor, aleluia, isso é caracterizado idolatria para Deus.
seja o meu esposo, seja eu com os meus bens materiais, tudo que eu coloco acima do Senhor é caracterizado idolatria. Aleluia. Então a Bíblia narra isso com muita exatidão. E é isso que o Senhor não quer de nós. Isso aqui, tudo é terreno, tudo vai ficar. O que Ele quer nosso é espiritual. Aleluia. Então, irmãos, nós estamos aqui só de passagem. Só de passagem. Mas quando o Senhor nos chamar lá no céu, quando Ele abrir o livro da vida, Ele vai ver qual foram as tuas obras, o que tu fez para o meu reino. Tu buscou almas, tu trabalhou para o meu celeiro. O que foi que tu fizeste? E é essa ânsia que nós estamos buscando. Aleluia. É isso que nós estamos buscando cada dia. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente vem para a igreja e vai assim, querendo ficar em casa, deitado, às vezes uma semana toda de trabalho. Muitos irmãos aqui estão em trabalho, não só no mercado informal, mas as irmãs também trabalham em casa, que é um trabalho árduo também. Mas, irmãos, o Senhor quer que nós marchemos para a casa dele. É sacrifício. O Senhor nos prometeu, aleluia, uma vida só de alegria. Ele nos prometeu também que nós iríamos passar por momentos difíceis, aleluia. Mas Ele nos dá o quê? Bom ânimo, aleluia. Ele nos dá força. Todas as vezes que a gente tenta nos privar de alguma coisa, o inimigo está só ali, tentando ali, querer impedir, colocando alguma coisa dentro da nossa mente. E nós, irmãos, nós temos que buscar o quê? Senhor, me fortalece, me ajuda, me faz caminhar para a tua casa, me faz servir mais a tua obra, o que eu preciso melhorar mais. Aleluia. Então, meus irmãos, não é fácil a vida com o Senhor, não é fácil. Deus nos falou isso. Não é fácil. Mas o que nos aguarda nas mansões celestiais é algo muito maravilhoso, muito especial. Para isso que o Senhor deixou este livro rico, aleluia, este livro grandioso, para que nós entendêssemos que a nossa vida está alicerçada no Senhor, aleluia. Eu não sei, meus irmãos, o que cada um aqui veio buscar uma cura, uma libertação, alguma causa na justiça, eu não sei, mas o Senhor sabe o íntimo de cada um. Então, meus irmãos, busque a presença do Senhor. Ponha seu pleito, que a gente fala no trabalho, o seu pleito, né, a sua causa nas mãos de Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, o que a gente acha que é impossível para nós, para Deus não é impossível. Aleluia. E eu vou dizer mais aqui, no capítulo 7, que Gideão vai ali entrar em batalha com os midianitas, né? O Senhor já coloca ele numa posição, né, de liderança do exército, aleluia, e ele já põe ele numa posição de que ele tem que formar ali um exército para entrar em batalha. Imaginem só, um homem que trabalhava ali no lagar, né, que a gente sabe que era a parte que fazia ali, esmagar uva, azeitona, enfim, fazia aquele trabalho ali, tipo de cultivo de agricultor, para se tornar um líder de exército. Aleluia. É só Deus que faz isso, meus irmãos. Aleluia. É só Deus que capacita. Não vem do homem, é de Deus. E numa profissão simples, né, que requer ali um detalhe ali de frutas, e, enfim, para ir para uma posição de frente de guerra. Aleluia. De estratégia de guerra. Então, meus irmãos, Deus ele põe ele numa posição, e eu imagino ali que aquele homem deve ter ficado, meu Deus, como é que eu vou agir, como é que eu vou fazer, né, para liderar esse povo, para poder guerrear, né, para que o nome do Senhor, aleluia, seja glorificado. E o Senhor estava trabalhando ali em cada situação, cada estratégia, e a Bíblia fala que ele juntou 32.000 soldados. A gente pensa assim, meu Deus, é muita gente. Aleluia. Mas eu também vejo lá no capítulo 8
que o Senhor fala que entre medianitas e aliados, ou seja, pessoas que não eram medianitas, mas que se juntaram para destruir a nação de Israel, eram 135 mil pessoas. Aleluia. Aí vocês imaginam quando aqueles homens se depararam com aquela multidão na frente deles. Disse, meu Deus, e agora? Não é verdade? Mas o Senhor de Gideão, o nosso Deus, aleluia, que guerreia nas nossas causas, no impossível, aleluia. O que foi que ele fez? Ele disse, Gideão, eu não quero esses 32 mil. Faz descer as águas, aleluia, e ali os provarei. E a Bíblia fala que de 32 mil foi para 10, até que o Senhor fez a última seleção dele. Eu digo ali, os escolhidos dele, aleluia. E nós somos escolhidos do Senhor, aleluia. Então creia nisso, meus irmãos, nós somos escolhidos do Senhor, aleluia. E quando ele enumera, né, ele diz, né, que vai descer as águas e da forma como eles iam beber a água, esses seriam os escolhidos. E aí eu faço uma reflexão, meus irmãos. Tem um sentido para isso? Tem, aleluia. Porque o Senhor queria escolher aqueles que iam dizer, foi Deus que me fez vencer, aleluia. Porque eles se curvaram na presença do Senhor, aleluia. E o Senhor quer isso de nós, que nos curvemos na presença dEle, que Ele seja único na nossa vida, aleluia. E naquele momento, tem até um louvor que fala isso, né? Pois quem tomasse a água com a mão e levasse à boca, este serviria. Entendeu? Então assim, o Senhor naquele momento, Ele estava escolhendo os 300 dele, os 300 valorosos dele, aleluia. Os 300 fiéis a Ele, os 300 que não iam se corromper e dizer, a minha mão me livrou, aleluia. Eles iriam dizer, o meu Salvador, o meu Redentor, aleluia, me salvou. E naquele momento, aleluia, eles se curvaram e o Senhor disse, é esses que vão contigo, aleluia. E aí volta para o primeiro texto, que ele diz a Gideão, que você será um homem, um único homem a derrubar vários. Ou seja, cada homem ali dos 300, eu acredito que eles devem ter derrubado ali cerca de 2.000, 5.000 pessoas com uma pessoa. Eu acredito assim, a Bíblia não narra isso, mas eu acredito dessa forma. Porque quando o Senhor Ele capacita nós para fazer o seu id, para fazer o seu propósito, Ele nos dá aquela porção dobrada dele, aleluia. Mas não é de qualquer forma. É com jejum, é com oração, aleluia, é com busca, é com querer, é com algo especial. Então, meus irmãos, não tem outra forma de nós seguirmos se não for buscando primeiramente o reino de Deus, aleluia. Então eu digo assim, que é algo muito especial, é algo muito grandioso que Deus vem fazendo na vida do crente. Por quê? Por mais que tenha consciências, por mais que tenha pecado, por mais que tenha coisas imundas nesse mundo, mas nós estamos aqui, aleluia, adorando, glorificando, buscando o alimento necessário do Senhor para a nossa vida, para a nossa edificação. O mundo está lá, dando-se em casamento, bebendo, né? Fazendo tudo aquilo que é mal aos olhos do Senhor, que a Bíblia fala aqui, entendeu? Então assim, o Senhor Ele cuida, porque no início de Juízes, a Bíblia fala que o povo de Israel viveu 8 anos de opressão na mão dos mesopotâmios. Por quê? Porque eles estavam fazendo mal nos olhos do Senhor. Eles adoravam deuses, eles faziam coisas erradas, usurpavam. Eles passaram 8 anos, mas quando a mão do Senhor pesou sobre eles, eles foram para onde? Pedir para Deus, Senhor, me perdoe. E o
o Senhor, com seu coração grandioso, Ele perdoou. Ele nomeou um líder. Aleluia. Passaram-se outros e outros e outros. Lá foi o pecado de novo. Irmãos, nós somos frutos do pecado. Mas o que nós devemos fazer para que fujamos do pecado? É a comunhão com o Senhor. Senhor, quando eu estiver em pecado, Senhor, quando eu fizer algo que não for do teu agrado, me pare. Eu faço isso. Senhor, me pare. Porque o inimigo está ao redor. Assim ele tentou Jó. Entendeu? Então, assim, nós somos de natureza humana. Nossas fraquezas, o inimigo sabe. Aleluia. Ele sabe a fraqueza de cada um de nós. E ele está ali a ponto, só esperando. Mas o Senhor está aqui, aleluia, com o seu exército, aleluia, com o seu Espírito Santo, com os seus anjos, guardando, aleluia, protegendo a vida de cada um de nós. Aleluia. Então, quando chega a Gibeão, o Senhor fala que o povo também estava vivendo com opressão, mas agora de quem? Dos midianitas, com as mesmas práticas do início do livro. Mas eles estavam sendo perseguidos pelos midianitas e muito pior, porque os midianitas, o povo fugia, e os midianitas perseguiam, matavam seus animais, roubavam, faziam coisas terríveis. E quando o Senhor se afastou, deixou eles viverem da forma como eles queriam, eles foram buscar a presença de Deus de novo. Aleluia. É muito natural que o ser humano, quando ele vê que está tudo bem, que está tudo certo, ele esquece do Senhor. Aleluia. E aí, quando passa pela prova, para onde vai? Para o Senhor. E o Senhor está aqui, aleluia, de braços abertos para nós. Mas, irmã, eu posso pecar e depois voltar para o Senhor? Não, meus irmãos. Vai ter uma hora que o Senhor vai pesar com a sua destra sobre nós. Mas nós que estamos alicerçados aqui, nesta palavra viva, nós sabemos aonde é nosso limite. Aleluia. Então, meus irmãos, eu não posso de forma alguma ser uma pessoa aqui e outra pessoa lá fora. Se eu sou crente dentro da igreja, eu sou crente fora da igreja. Aleluia. Então, essa semana, eu digo que foi uma semana muito, foi uma semana muito difícil para mim, de trabalho, de muitas situações, visitas e tudo. E Deus me colocou num local para trabalhar que eu jamais pensei que eu ia trabalhar, que era no ramo de cosméticos, de beleza, né? Por quê? Eu não tenho vaidade nisso. Aleluia. Muito antes de eu ser crente, a minha mãe sempre me ensinou, ensinou a minha irmã também, desta forma. Então nós nunca tivemos vaidade para isso, graças a Deus Senhor. E minha avó sempre me ensinou também dessa forma. Então, desta forma eu segui. E essa semana foi uma semana muito assim intensa no meu trabalho, e algumas coisas eu estava compartilhando com o Rodrigo. E na terça-feira, uma amiga muito próxima de mim, acho que não é crente, mas ela é uma amiga minha, e ela falou assim para mim: amigo, queria te falar uma coisa. Eu já sabia o que era, porque Deus já tinha falado para mim. Eu disse: eu já sei o que tu quer falar, mas fala. Ela disse: não, eu queria te dizer, porque eu queria que tu viesse para casa, para eu te levar no salão, te pintar, enfim, botar um brinco no teu orelha, enfim, várias coisas. Eu disse para ela assim: tu me conhece há 10 anos. Tempo que eu sou crente. Quantas vezes tu me viu com essas coisas que você colocou para mim? Ela disse: nunca. Eu falei: então pronto. Eu não vou fazer isso que você está colocando, porque senão eu não vou estar mostrando que eu vivo o Evangelho. Aleluia. São coisas que é dentro de mim, não é porque. Aí ela disse: ah, mas porque está muito radical, porque a igreja não é a igreja, é o meu
se Deus me sustentou nesta empresa até aqui, hoje, da forma como eu vivo, eu não vou ser diferente. Mas eu respeito a forma como você vive. E aí nós seguimos, né? E depois chegou um momento lá na nossa programação que chamaram para fazer algo assim que não era do agrado de Deus. E eu disse, eu vou me embora. Já fiz a minha missão aqui de trabalho e vou embora. E aí a pessoa disse assim, não, mas fica aqui, porque vai ter eu acho que eles chamam assim de happy hour, né? Que é algo, tem bebida, alcoólica e tudo. Eu falei, não posso. Por quê? Porque mesmo eu não consumindo, mas se eu tiver num selo ali, no qual estejam, isso eu estou compactuando aqui. E essa é a minha intimidade com o Senhor. Então por que eu estou falando isso?